Por que que a gente depende tanto da aprovação dos outros? De gente que às vezes não gosta da gente. De gente que não está nem aí para a gente. De gente que não se importa se você está bem, se você está mal, aliás, de uma turma que quer ver você mal. Por que que você se importa tanto com a aprovação dos outros? Por que que hoje existem mulheres que às vezes passam 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes, fatos reais, fazendo cirurgias para corrigir coisas, para serem aprovadas nessa sociedade sem nenhum valor? E muitas vezes se diz que não, estou fazendo por causa de mim, quando no fundo não é por causa dela. No fundo é para ser aplaudida, para ter um reconhecimento. Por quê? Se em algumas áreas da vida a gente é tão independente, a gente gosta de ser independente, em algumas áreas da vida você quer viver no seu mundo e fala assim, olha, eu não quero depender de ninguém, eu quero tocar minha vida. Mas por outro lado, você vê uma geração que, quando posta uma foto na rede social, se ninguém curtir, se deprime. Por quê? Te pergunto, por quê? O que está acontecendo com a nossa geração? Se você viu aquele filme O Dilema das Redes, você vai entender o que eu estou falando, no sentido seguinte. Eu já lidei com pessoas, com adolescentes, que disseram o seguinte, pastor, tem algum problema? Eu posto as coisas, ninguém curte, ninguém fala nada, ninguém comenta. Eu falei, o que que tem? Isso não define quem você é, rapaz. Isso não define quem você é, moça. Gente que às vezes posta uma foto e existe aqueles internautas que o dedo fala o coração, daquilo que o coração está cheio, que comenta algum defeito da pessoa, né? Às vezes a orelha grande como eu tenho, o nariz grande como eu tenho, e aquele que está do outro lado da telinha que postou a foto se deprime ao ver alguém reprovando uma coisa que ele tem. Por quê? Porque espera tanto a aprovação de outras pessoas. Por que que às vezes nesse século a gente está vivendo, a gente não consegue fazer uma viagem sem postar numa rede social? Estou falando dessa geração mais jovial. A primeira coisa que chega num lugar é tirar foto para postar. Por que que muitas vezes um casal quer passar uma imagem pública de que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal? Por quê? Eu estou perguntando por que a gente tem no fundo essa dependência. Por que que a gente, de alguma forma, a gente caiu nessa cilada? De querer que os outros reconheçam quem somos, quando na verdade nem nós sabemos quem somos. Querendo que os outros nos amem, quando na verdade nem eu me amo. Por que que a gente precisa tanto da aprovação dos outros? Eu pedi você para abrir esse texto, porque aqui nesse texto, Caim e Abel ofereceram ambos uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Note a ordem, rejeitou Caim e a sua oferta. Por outro lado, Deus aceitou Abel e a sua oferta. Olha o texto, Gênesis 4. Verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agora escute, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Fecha a Bíblia não, deixa aberta aí. Por que, meus irmãos, a gente depende tanto da aprovação dos outros nesse século? Por que talvez você depende tanto que os outros reconheçam, que os outros aplaudam, que os outros elogiam, quando na verdade este século está munido de pessoas que não está nem aí para você?
Que hoje a inveja mudou o sentido da inveja. Antigamente o invejoso queria ter o que você tem, hoje não. O invejoso não quer o que você tem, o invejoso quer que você não tenha o que você tem. Ele não quer ter o que você tem, ele quer que você perca o que você tem, que ele quer te ver mal. E aí, numa geração assim, nós estamos vivendo uma geração onde tanta gente preocupada com o que os outros estão pensando, preocupada em receber a aprovação, essa geração está ficando doente, porque este mundo, este povo, nunca vai dar para mim e para você o reconhecimento que de fato você necessita. Por que então? Eu separei dois pontos para responder essa pergunta. Por que, pastor, à luz desse texto, por que eu preciso tanto da aprovação de Deus? Escute, número 1, escute. Porque talvez você não tenha a aprovação de Deus. Talvez você espera tanto a aprovação dos outros, porque de fato você não, embora você não admita, embora você não tenha noção disso, talvez, que de fato lá no fundo o seu problema é com Deus. Se você perceber o texto, diz a Bíblia que os dois irmãos, Caim e Abel, trouxeram uma oferta, mas a oferta de Caim, Deus não aprovou, Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Ao passo que a oferta de Abel e o próprio Abel, Deus recebeu. E quando você olha para o texto, irmãos, você vê que qual é a reação de Caim quando Deus aprova Abel e a sua oferta e reprova ele e a sua oferta? Caim. Qual que é a reação dele? Diz a Bíblia que descaiu-lhe o semblante. Ele ficou triste. Ele entrou em uma certa depressão. Ele entrou num ambiente tortuoso porque outro recebeu a aprovação, mas mediante a reprovação de Deus para ele descaiu o semblante. Ao ponto que o próprio Deus chegou para ele e falou assim: Caim, se você proceder bem, é certo que serás aceito. Mas se todavia você proceder mal, você não vai ser aceito. O que Deus está falando com Caim? Caim, o problema seu está no seu coração. Na atitude que você teve, revelou o que de fato há no seu coração. Se você perceber o texto, Caim descaiu o semblante, ficou triste, porque na verdade ele teve a reprovação de Deus. Por que muita gente espera a aprovação dos outros? Porque na verdade, no fundo, ele não está aprovado por Deus. Descai o semblante, ele fica mal, ele fica abatido. O problema não é com Abel, o problema é com Deus. Mas por não resolver o problema com Deus, o que Caim fez? Matou o seu irmão. Por que as pessoas estão ferindo umas às outras, meus irmãos e irmãs? Por que ferimos tanto? Por que essa geração magoa tantos outros? Porque na verdade uma geração que não está resolvida com o pai, e aí fica matando os outros que estão à sua volta. Caim está com problema com Deus, mas por não resolver o problema com Deus, tem que matar o seu irmão. Meus irmãos, por que tem muita gente procurando a aprovação? Escute isso aqui, para o seu bem, no nome de Jesus. Por que às vezes o seu coração tem essa inclinação? O meu tem. Por que às vezes eu fico esperando, de alguma forma, ter um reconhecimento, de alguma forma, as pessoas me aplaudirem, e quando a crítica chega, eu me abato, me descaio o semblante, eu fico mal, porque espero a aprovação dos homens. Bom, pode ser que na verdade o meu problema seja com Deus. Porque o dia que Deus me receber, o dia que Deus me aprovar, eu não preciso com que os homens me aprovem, uma vez que Deus me aprovou. Um dia que Deus recebeu a minha oferta, para que eu dependo dos outros? Eu sou recebido e amado pelo meu Pai. Sabe o que Deus está falando com Caim? Caim, o seu problema é o que você fez. Você entregou a oferta, mas você não entregou a oferta direito. A sua oferta chegou para mim, mas não chegou para mim de maneira correta. Escute-me, Deus olha mais a nossa intenção do que a nossa ação. Deus olha mais a nossa intenção do que a nossa ação. Às vezes a nossa intenção é benéfica, é aplaudir para quem está vendo, mas Deus reprova porque Deus viu o nosso coração. Há pouco tempo eu ilustrei aqui, ilustro de novo para você entender. Imagine você que nós estamos aqui, a Alessi está com sede, eu tenho água, e de repente, nessa primeira atitude minha, eu ofereço água. Alessi, está com sede, toma água. Aí, quando eu dou água para a Alessi, eu percebi que o William olhou
E o William falou assim, nossa, mas como o pastor Alexandre é gente boa, rapaz. Como o pastor Alexandre é bacana. Eu dei a primeira água, percebi que o William olhou e agora está me gloriando. Da próxima vez agora eu vou oferecer água para o Davis, na expectativa de que alguém de vocês me elogie. Eu tive a mesma atitude, para com o Alessi dei água, para com o Davis dei água. Para vocês foi o mesmo cenário, mas e para Deus foi o mesmo? Não foi o mesmo. Na primeira minha intenção eu dei por causa dela, na segunda eu dei água para ele por causa de mim. Eu queria ser visto, eu queria ser notado. Embora nós olhamos e vemos o mesmo cenário, Deus olhou e falou, primeira atitude sua, Alexandre, de fato foi generosa. Você deu por causa da Alessi. Mas a sua segunda atitude, Alexandre, você deu por causa do seu orgulho, da sua soberba, para você ser visto, ser aplaudido. Portanto, eu não recebo, eu não aprovo a sua atitude, embora a mesma ação. Mas a intenção não foi a mesma. Portanto, escute-me aqui, meus irmãos. Caim não foi rejeitado por causa da oferta que ele escolheu. Não foi rejeitado por causa da oferta que ele escolheu, mas a oferta de Caim foi rejeitada por causa de Caim. É o contrário do que muitas pessoas pensam. Seu coração não estava em ordem com Deus. Vou tentar ilustrar. Eu estou entrando nessa caminhada de ser pai agora. Começando a sentir algumas coisas que vocês pais aí já sabem de muito mais experiência do que eu. Mas eu imagino que todo pai, quando tem um filho, pelo menos isso está acontecendo comigo, deve ter acontecido muito mais intensidade com você. Quando um pai tem um filho, o pai cria expectativas para o filho. Às vezes querer o sucesso do filho, querer a realização do filho ou da filha, a conquista. Querer que o filho vá bem, querer que a sua jornada, a sua história, seja uma história abençoada, profícua. Uma história assim, que o filho olha e fala, papai, estou muito feliz no que faço, na minha vida, na minha história. Quando um pai cria um filho, ele cria com esse projeto. Te pergunto, quando Deus nos criou, ele criou com algum projeto? Quando Deus fez você e eu, Deus nos colocou em mim e em você. Alguém definiu isso, Martinho Lutero, João Calvino, disse o seguinte, que a semente da religião, ou seja, quando Deus formou você e eu, Deus colocou em mim e em você uma falta dele. Algo que só ele pode completar, algo que só ele pode realizar. Portanto, você foi criado para quê? Para a glória dele. Quando eu glorifico a Deus, eu cumpro o objetivo pelo qual fui criado. Por isso que quando você glorifica a Deus, não dá uma sensação de realização. Quando você glorifica a Deus, você não encontra plenitude. Quando você glorifica a Deus, não lhe falta nada. Por quê? Você nasceu para glorificar. Uma vez que você faz aquilo que você nasceu para fazer, você encontrou realização. Agora, qual que é o nosso problema da geração? O problema da geração é que está buscando realização, aprovação de Deus em coisas, mas não no seu objetivo principal, o seu chamado. Você foi criado para a glória de Deus e você só será realizado, você só estará bem com Deus o dia em que você viver para a glória de Deus. Enquanto eu viver para a minha glória, enquanto eu viver para o meu ego, para as minhas vaidades, vai me faltar tudo, porque me falta aquele que nada nesse mundo pode suprir a sua pessoa, nada no mundo pode suprir o próprio Deus. Portanto, meus irmãos, a Bíblia diz que nós estamos vivendo tempos difíceis e os últimos dias seriam maus. E talvez uma das coisas que está fazendo com que este século seja tão mau é porque agora a gente ficou refém do que os outros pensam. Gente que se abate por causa de uma crítica, gente que se abate por causa de uma não curtida. E veja que o mundo está com tendência. Posta um vídeo no YouTube, tem lá um joinha e tem lá um dislike, não gostei. O mundo está assim. Tudo você ou dá joia ou você reprova, ou aprova ou reprova. Aí a sociedade que está buscando esse like fica refém. Não, eu quero curtida, eu quero ser aprovado. Aí muitas vezes se depara com isso, a depressão bate. Bom, uma vez que você foi recebido pelo Pai, uma vez que você sabe quem Ele é, você sabe do amor dele por você, você não precisa de likes ou dislikes. Você sabe de quem você é filho. Você sabe quem é o seu pai. Bom, então pastor, se eu sou aprovado por Deus, não importa se eu sou casado,
se eu sou solteiro, se eu tenho filhos ou não tenho filhos, se a sociedade me ama ou se a sociedade me reprova. Uma vez que Deus me aprovou, eu estou em paz com esse Deus. Eu não dependo de coisas para me sentir aprovado, para me sentir amado. Eu não dependo porque o Deus, o Criador do universo, já me recebeu, já me amou. Pastor, então o que eu tenho que fazer para ser aprovado, né? O que eu tenho que fazer para ser aprovado? Bom, o próprio texto ensina a gente. Deus falou com Caim: Caim, se você proceder bem, é certo que serás aceito. Mas se todavia você proceder mal, você não vai ser aceito. Pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para eu obter a aprovação de Deus? Número 1, escute aqui. Dê o seu melhor para Deus pela fé. Por que Deus recebeu Abel e a sua oferta e rejeita Caim e a sua oferta? Por quê? Se você perceber no texto, um deu o melhor, outro não deu o melhor. Um deu das primícias, o outro não deu das primícias. Abel deu das primícias. Eu te pergunto, o que são primícias? Primícias é você dar o devido valor, colocar em primeiro lugar. Chegou a oferta, eu pego a melhor, eu pego em primeiro lugar, é para Deus. Diz a Bíblia que a oferta de Abel revelou o que há no coração dele. Deus, de fato, no seu coração estava em primeiro lugar. Porque aquilo que fazemos revela o que nós cremos. Porque tantas pessoas tratam a igreja com tanto sem valor. Por que as pessoas tratam o reino de Deus com tanta assim mesquinhez? Por quê? Porque no fundo elas também tratam Deus assim. Deus está em segundo plano na sua vida. Por estar em segundo plano na sua vida, reflete no seu culto, reflete na sua adoração. Agora Abel está dizendo o seguinte: não, Deus no meu coração está em primeiro lugar. Ele aqui é o rei, ele domina, portanto isso vai ser refletido na minha oferta. Ele entrega aquela oferta, uma primícia. Caim, por sua vez, não fez, porque no coração de Caim Deus não era o primeiro. No coração de Caim Deus não era o centro. Isso refletiu na sua oferta e Deus falou: Caim, embora você tenha feito, você fez de maneira errada. Embora você tenha me dado uma oferta, a sua oferta eu não aceito e rejeito você. Porque, meus irmãos, Deus olha a nossa intenção do nosso coração. Como que eu recebo a aprovação de Deus? Eu recebo a aprovação de Deus dando o melhor para Deus pela fé. Há pouco tempo eu preguei aqui o culto que Deus aceita, daquela mulher que pegou um vaso de alabastro, 300 denários, 1 ano de trabalho, compra aquele perfume, vai lá e derrama, que Judas olhou e falou assim: é um desperdício. Derrama aos pés de Jesus. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava dando o melhor para Jesus. Ela estava entregando o melhor que ela tinha para Jesus. Pastor, como que eu recebo a aprovação de Deus? Entregue o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor para Deus. Caim foi reprovado porque fez, mas fez mal feito. Abel foi aprovado porque fez e fez bem feito. Faça o seu melhor para Deus. Segunda coisa, como que eu obtenho, pastor, a aprovação de Deus? Como que eu obtenho? Faça de Deus a sua prioridade. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? O que comer, o que vestir e o que beber. Essas coisas nos serão acrescentadas se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Portanto, irmãos, escute-me aqui. O que nós precisamos é ter a aprovação de Deus. Uma vez aprovado por Deus, eu não dependo que ninguém me aprove. Eu não dependo com que ninguém me julgue e diga: olha, você é gente boa, ou não, você não é gente boa. Eu não estou nem aí para o que os outros pensam, uma vez que o Pai me recebeu e me aprovou e me acolheu. Portanto, escute-me, nós estamos numa geração problemática, doentia emocionalmente, uma geração que se deprime por poucas coisas, uma geração que vive à base de medicamentos, muitas vezes sem precisar, porque sofreu alguma coisa. Uma geração tão melindrosa. Um rapaz num programa de televisão pediu perdão por nascer homem. Olha, eu te peço perdão porque nasci homem. Uma geração cheia assim de não me toques, cheia de milindres, que está o tempo todo querendo ser aprovado, querendo ser aplaudido, querendo ser famoso. Eu quero te dizer, meu irmão, se livre disso. Você precisa que Deus te aprove, você precisa que Deus te aceite, você precisa que Ele receba você. Uma vez que Ele te recebeu, não importa se o mundo vai te odiar. Aliás, o Senhor Jesus falou isso, né? No mundo vão perseguir você, sabe por quê? Perseguirão a mim. No mundo vocês serão perseguidos. Note, Jesus falou que este mundo vai perseguir a gente. E muitas vezes o crente está querendo aplauso desse mundo que Jesus falou que vai perseguir você.
Você está querendo a aprovação daqueles que, a Bíblia falou, todos aqueles que vivem piedosamente serão perseguidos. Você quer viver com Deus, viver para Deus? Então se prepare, você vai ser perseguido, você não vai ser aplaudido. Se você está sendo aplaudido, tem alguma coisa errada. E não é, o erro não está com o Senhor Jesus. Pastor, por que eu preciso tanto da aprovação dos homens? Porque talvez você ainda não foi aprovado por Deus, Caim não foi. Agora escute a segunda, embora o texto fale de outras, eu vou ficar só nessas duas. Por que eu preciso tanto da aprovação dos homens? Segundo, porque você muitas vezes prefere obedecer aos seus próprios desejos e não à vontade de Deus. Hoje, gente, Deus deu uma oportunidade a Caim de arrependimento. Deus falou com Caim assim, note o verso 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante, Caim? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominar. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando, Caim, pois é, você fez errado, né? Mas proceda bem. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Agora, o que Caim preferiu ouvir? Caim preferiu não ouvir a oportunidade que Deus estava lhe dando e fazer o seu desejo, cumprir o seu desejo. Qual que era o seu desejo? Deus falou, você vai ter um desejo, mas agora você tem que fazer uma coisa, tem que dominá-lo. Caim olhou e falou, não quero dominar não. Eu quero fazer o que eu quero, não quero lutar contra os meus desejos, e o que o Senhor falou, eu não obedeço. Não há em nenhum momento uma evidência de arrependimento em Caim. Embora Deus tenha dado oportunidade a ele. Deus olha para ele e fala, vou te dar a oportunidade, Caim. Se procederes bem, você vai ser aceito. Ou seja, Caim, quando você fizer de novo, faz certo. Quando você fizer de novo, agora corrija. A falta dessa, não repita na outra. Aí sabe o que Caim falou? Não estou nem aí porque o Senhor está falando. Eu vou fazer o meu desejo. Por que, irmãos, a gente depende tanto da aprovação dos outros? Porque muitas vezes eu prefiro obedecer ao meu desejo, à minha vontade, do que à vontade de Deus. E aí, por querer obedecer à minha vontade, eu fico esperando a aprovação de gente. Aí, o que Caim faz? Ô, gente, não sei se você viu o que Caim fez. Olha o verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Bom, olha o que o irmão está falando com o outro irmão. Nós estamos falando de irmão. Ô, Abel, vamos dar uma voltinha no campo? Vão. E diz a Bíblia que Abel vai. Abel vai. Olha só. Vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? Tem hora que a gente acha no texto bíblico que Deus está fingindo de bobo, né? Porque Deus faz algumas perguntas que já sabe da resposta, sabia? O que Deus está querendo? Deus está querendo confissão. Quando Deus pergunta algo que ele já sabe, ele sabe de tudo, Deus está querendo que você admita da sua própria boca. Caim, onde está teu irmão? Deus sabe que Caim matou, mas onde está teu irmão? Aí olha o que o Caim vai responder. Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Entre outras palavras, Senhor, eu não tenho nada a ver com ele. Pois é, você não tem nada a ver com ele, mas matou, né? Você não se considera tutor dele para conceder-lhe vida, mas você se considera tutor dele para matá-lo. Você se considera tutor dele não para ajudá-lo na caminhada da existência dele, mas você, para matá-lo, para tirar a vida, para ceifá-lo, aí você não se importa em ser tutor, em ser responsável. Perceba uma coisa, meus irmãos, o problema de Caim era com Deus, mas o problema dele com Deus não resolvido refletiu no seu irmão. Nós estamos numa geração de gente doente. Por estar doente com Deus e não resolver a sua vida com Deus, querem matar a gente, querem assassinar a gente, querem acabar com a vida da gente. Sabe por quê? O fato de você andar com Deus incomoda muita gente. O fato de você ser crente e Deus aprovar você causa nessa sociedade indignação, raiva. O texto hebraico diz que Caim teve cólera de ira.
O fato de Deus aprovar o seu irmão e rejeitá-lo causou tamanha ira que o hebraico diz que ele teve cólera de ira, ao ponto de chegar a matá-lo. Irmão, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos é de resolver a nossa vida com Deus. Eu espero que você já tenha resolvido a sua vida com Deus. Talvez eu esteja falando aqui ao vento, tomara que sim, tomara que não seja útil para você, mas de repente, se você estiver necessitando tanto da aprovação dos outros, tão incomodado com isso, estou aqui para te dizer, talvez está precisando de você acertar sua vida com Deus. Uma vez aprovado por Ele, ainda que os homens reprovem você, de nada adiantará você. Não faz sentido, não importa se o mundo todo estiver contra mim, mas o meu Pai está a meu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora note você, se o mundo aplaudir você, se o mundo aprovar você, mas o Pai olhar para você e falar assim, eu te reprovo, adianta? Não adianta. Nós precisamos é que o nosso Pai nos reconheça, nos aprove, nos aceite. É este o centro da nossa vida e da nossa existência. Aí a nossa geração, que não quer ser aprovada por Deus, fica procurando aprovação no outro. Fica procurando aprovação no casamento. Fica procurando aprovação no namoro. Fica procurando aprovação na igreja. Ele vem para a igreja para ser aprovado. Ele vem para a igreja aprovar, para a igreja paparicar, para a igreja, vem cá, meu filho, vem aqui. Bom, ele esqueceu que, na verdade, ele vem para a igreja, ele não devia vir para ser paparicado, ele devia vir para a igreja para o Pai aprová-lo e receber. Você entende? Aí ele casa querendo ser o centro do universo, ele casa para que o cônjuge seja a periferia e ele o centro. Ele se torna o centro, ele se torna aqui, eu sou a razão da existência. Aí ele casa achando que é o seguinte, o meu cônjuge vai ser periferia. Enquanto me manter no centro, eu fico no casamento. No dia que me tirar do centro, eu deixo esse casamento. Aí nós estamos numa sociedade o seguinte, que enquanto você coloca muita gente no centro, no holofote, ele está com você. Nós temos amizades que enquanto você mantém, colocando essa amizade no centro, é seu amigo. Mas o dia em que você sai deixa de colocá-lo no centro, ele abandona você. Meus irmãos, por isso que Jesus falou assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por que para eu ir para Cristo eu preciso de morrer para mim? Porque o dia que eu vou para Cristo, eu matei o meu eu. Eu acabei comigo. Eu arrebentei com o meu ego. Bom, agora humilhado, morto para mim, eu vou para Jesus. Por quê? Porque agora tudo que eu vou fazer é por causa dele. Eu vou viver para a glória dele, eu vou fazer para que ele apareça, para que o reino avance. Não importa mais, eu não sou o centro, ele é o centro, eu sou periferia. Eu me coloquei no lugar de, Senhor, o Senhor é o centro. Eu estou aqui para fazer do Senhor o centro na minha vida e na vida dos outros. Por que às vezes eu preciso tanto da aprovação dos outros, irmãos? Porque às vezes eu não sou aprovado por Deus. E porque às vezes eu prefiro obedecer aos meus próprios desejos e não à vontade do Senhor. Ô Caim, seu desejo vai ser contra ti, cumpre a você dominar. E o que Caim fez foi não dominar. Foi ir lá matar o seu irmão. Eu queria terminar dizendo para você o seguinte. A Bíblia diz que, 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus próprios interesses. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios 13. A Bíblia diz que o ser humano mais difícil para você amar é você mesmo. Você que não se ama vai buscar amor nos outros. Você que não resolveu a sua vida com você vai querer que os outros façam aquilo que nem você conseguiu fazer. Mas a boa notícia que eu tenho para te dizer é que mesmo você não se amando, nós temos um Deus que te amou de tal maneira. No mundo onde tanta gente não consegue olhar no espelho e falar assim, eu amo você. E por não amar a si, não consegue amar os outros. Por não se dar bem consigo mesmo, não consegue se dar bem com ninguém. Porque gente doente adoece. Gente enferma causa morte. O Senhor Deus está falando para mim e para você o seguinte, meu filho, o que mais importa é você ser aprovado por mim. Ainda que você não se ame, eu amei você de tal maneira. Portanto, você devia hoje, em Cristo, olhar para Deus e falar, Senhor, eu quero ser aprovado em Ti. Como? Por meio de Jesus. Note que Caim entrega uma oferta.
Abel entrega uma oferta. Pastor, quem é? Qual é a nossa oferta? A nossa oferta é o nosso Salvador. Ele entregou a sua própria vida perfeita, sua vida ilibada, sem mancha. Bom, Deus recebeu aquele sacrifício. Então, pastor, o que eu tenho que fazer para ser aprovado? Eu preciso de estar debaixo de Cristo. Eu preciso de estar debaixo desse senhorio, desse Jesus que me redimiu, que me salvou. Uma vez estando debaixo dele, aprovado eu estou. Então escute, meu irmão, não precisa de você ser aprovado por ninguém. Você precisa ser aprovado por Deus. Nós precisamos unicamente ser aprovado para Deus. Nós não precisamos de performance. Deus não quer performance, Deus quer o nosso coração. Provérbios, a Bíblia diz assim: dá-me o teu coração. Deus está interessado no seu coração. Deus quer que você se relacione com Ele de uma maneira perfeita, de uma maneira limpa, pura, que ainda que os homens te atirem pedra, você termina a sua vida como Estevão. Sendo apedrejado, olhou para o céu, viu os céus abertos, o Senhor sentado lá. Ele não está preocupado se o mundo está aplaudindo ou rejeitando. Ele está preocupado com o seu Pai, que está de braços abertos para recebê-lo. Você não precisa de homens aprová-lo. Você precisa de Deus aprová-lo. Quando Deus te aprova, você sabe quem você é. Ah, meu irmão está falando muito mal de você. Pastor está falando muito mal de você. Você não se importa? Não me importo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Se você sabe quem você é no reino de Deus, não importa as críticas, importa o que Deus tem a dizer a seu respeito. Paulo falou: procura apresentar Timóteo a Deus aprovado. Você tem um padrão, Timóteo, você só tem que ser aprovado por um. Procure apresentar a Deus. Não procure apresentar ao mundo, porque este mundo não se importa com você. Procure se apresentar a Deus, porque este te amou, mesmo você sendo tão indigno desse amor.